A gente vai ter uma entrevista muito especial. Entre as condições da coluna sobre a qual mais dúvidas falar a escoliose, porém, muitas vezes sempre sabemos o que é o certo ou o que é essa condição, o que causa. Ainda há muitas dúvidas sobre as formas de identificar o problema e do tratamento. Por isso, junho foi determinado como o mês da conscientização sobre a escoliose, para que seja disseminado o conhecimento sobre esse mal da coluna. A gente vai conversar a partir de agora com o ortopedista José Tiago Krupa, a quem eu dou uma boa noite aí, agradecendo pela participação no programa Canal Saúde. Boa noite, doutor. Boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa Canal Saúde, para a gente falar hoje sobre esse assunto que é tão importante. E eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é a escoliose. Então, primeiro, agradecer também o convite, a oportunidade aos telespectadores da Rede Meio Norte, né? Então, vamos lá. A escoliose, ela é um desvio, um desvio da coluna notado no plano frontal, quando a gente olha o paciente de frente. Segundo o SRS, que é uma sociedade de pesquisa internacional de escoliose, é um desvio maior do que 10 graus. Até 10 graus é considerado normal. Apesar de notar esse desvio no plano frontal, é um desvio que envolve vários planos, uma rotação vertebral e o que vai dar os sintomas e tudo mais. Como ela surge, hein, doutor? E quais são as causas? A principal causa da escoliose é uma escoliose idiopática. Tudo na medicina que a gente não tem uma explicação real do que acontece, a gente dá esse termo, tá? A escoliose idiopática, sabemos que ela tem um componente genético, a gente não conseguiu isolar esse gene, mas também sabemos que tem outros fatores. Então, continua com esse termo. 80% das escolioses são escolioses idiopáticas. E dentre as escolioses idiopáticas, a mais comum é a escoliose idiopática do adolescente. Então, só para situar, de 0 a 3 anos é uma escoliose idiopática infantil, de 4 acima de 3, entre 3 e 10 anos, a escoliose idiopática juvenil, acima de 10 anos e menos de 18 anos, a escoliose idiopática do adolescente, que é a mais comum. Mas pode ter outras causas, como uma escoliose neuromuscular, quando está relacionada a uma doença do sistema nervoso ou do tecido muscular. Pode ser uma escoliose congênita, devido a malformações da coluna, que acontece durante o período intrauterino, o período embrionário. Afeta mais homens do que mulheres, doutor? Depende do tipo, né? A escoliose idiopática adolescente, que é a mais comum, é mais frequente no sexo feminino, uma proporção de 4 meninas para 1 menino. Não é fácil. E o que a pessoa sente? É muita dor? Não, inicialmente é uma doença silenciosa, né? Ela vai provocar um desvio que pode ser progressivo na coluna. Então, muitas vezes, a demora do diagnóstico pode levar a uma descoberta num caso mais grave. Então, os primeiros sintomas são assimetrias do tronco. Um ombro mais elevado que o outro, a cintura de uma maneira assimétrica, um pouco mais funda de um lado do que do outro, formações de calombos, que a gente chama de gibas na coluna, então uma assimetria da altura da coluna de um lado em relação ao outro, assimetria da mama. Tudo isso pode estar relacionado à escoliose. A dor, ela vai acontecer mais frequentemente quando o caso é mais grave, mas não necessariamente a escoliose causa dor. Em relação à questão da dor, doutor, em alguma fase da vida do ser humano, é natural, é normal ele sentir algum tipo de incômodo e de uma dor da coluna? Sim, a coluna, a lombalgia, principalmente, que é na região lombar, é a principal queixa ortopédica encontrada na população em geral, entendeu? Então, é um local onde pode ter alterações, não só
deformidade, mas por desgaste, por artrose, por degeneração de disco, que podem causar dor, entendeu? Mas a escoliose em si não necessariamente vai envolver esse sintoma de dor lombar ou dor torácica ou dor cervical. Agora, existem tratamentos que melhoram bastante, né? Sim, voltado para a questão da escoliose, vai depender da gravidade e de quanto o adolescente está com o seu esqueleto maduro, né? Uhum. Então, pacientes mais novos, com esqueleto mais maturo, a chance dessa escoliose ser progressiva é maior. Então, tendo um paciente com uma escoliose leve, entre 10 e 25 graus, o tratamento vai ser uma observação para ver se isso vai ser progressivo e pode associar exercícios fisioterápicos específicos para a escoliose. Eu tenho perguntas aqui, viu, doutor? Tem telespectador aqui perguntando se dá para conviver com a escoliose. Depende, então, mais uma vez, depende do grau dessa deformidade, né? Esse tratamento inicial que eu falei são casos leves, até 25 graus. De 25 a 40, 45 graus, em pacientes com esqueleto maturo, pode-se usar um colete além da fisioterapia. Acima de 45 graus em paciente em crescimento, ou acima de 50 graus em paciente adulto, ela tem uma tendência de ser progressiva mesmo na vida adulta. Então, a indicação começa a ter necessidade de uma cirurgia, que, claro, vai ter que ser avaliado caso a caso. O principal problema da escoliose, além de uma alteração biomecânica, quando ela é grave, está relacionado a uma compressão da caixa torácica, uma restrição da caixa torácica, que pode levar a um comprometimento cardiopulmonar. Então, escolioses que crescem de uma maneira exagerada podem levar a um problema sério de saúde. Por isso que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, são as melhores ferramentas que a gente tem para evitar uma situação dessa. E em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando, doutor, então acaba sendo um agravante quem tem escoliose, por exemplo, ter Covid ou não? Em casos graves, sim, porque pode ter comprometimento pulmonar. Então, já tem um pulmão já com dificuldade para expandir, com uma infecção pulmonar pode se agravar, sim. Então, em casos graves, é uma comorbidade que até para a questão da vacina pode ser justificada uma antecipação da vacina. Então ela pode ser justificada, inclusive, aos pacientes com comorbidade. Claro que em casos graves, né? Sim. Claro que em casos graves tem que haver realmente a indicação. Doutor, fala pra gente assim, o que representa esse mês, o Junho Verde, a importância dessa campanha? Assim, a principal importância é conscientizar sobre o diagnóstico, sobre os pais sempre estar de olho nos seus filhos para detectar uma assimetria e um diagnóstico precoce, para evitar que isso chegue a uma situação mais grave, precisar de um tratamento, até de uma cirurgia corretiva. Então, assim, esse mês é um mês que a gente usa para conscientizar a população geral do problema, de como fazer esse diagnóstico e procurar fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para ter uma melhor evolução possível. Com certeza, precocemente é bem melhor, mas acontece casos, né, doutor, que não é realmente diagnosticado precocemente, aí pode evoluir para algo muito pior. Por isso que os pais devem ficar muito atentos aí aos seus filhos. É sempre importante a gente ter um cuidado especial, a gente estar observando os nossos filhos, a questão do crescimento, ver se tem alguma coisinha errada ali, ficar observando, né, doutor? Porque aí sim, quanto mais precoce, melhor. Isso é um tema bastante recorrente no consultório. Tem muitos pacientes que a gente diagnostica já numa fase cirúrgica e os pais ficam se culpando por não ter percebido isso antes. Então, essa observação ela é importante, principalmente porque a principal época que aparece a escoliose é a época de pré-adolescente. A gente acaba perdendo um pouco de contato com nossos filhos sem roupa. Então, às vezes, o diagnóstico acaba sendo muito retardado e o tratamento
vai comprometer o melhor tratamento para o paciente. E prevenir é sempre a melhor solução, né? Muito obrigada pela entrevista, doutor. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço para todos da Rede Meio Norte. Muito obrigada. Eu sempre falo